Glória a Deus. Como vocês estão? Estão bem? Aleluia. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Vou ler um texto muito conhecido. Lá em 1 Samuel. Aleluia. Mas enquanto isso, queridos, mesmo de máscara, mesmo com todos os contratempos, a gente ainda tem a liberdade de adorar o Senhor. Então glorifica o nome dEle. Dá honras e glórias a Ele. Estamos num culto de honra e gratidão. Um culto que não temos palavras para agradecer ao nosso Pai tudo quanto Ele tem feito por cada um de nós. Imagina agora, outrora, o que você era, aonde você estava, o que você estaria fazendo, e se essa graça tão maravilhosa não tivesse me alcançado, te alcançado, o que seria das nossas vidas? E aí, nós nos rendemos a Ele, em gratidão, porque Ele é digno, somente Ele é digno. 1 Samuel, capítulo 16, vamos falar de um chamado. Eu não posso me negar, nós temos vindo numa constância na igreja, e Deus tem vindo com palavras que elas seguem um caminho reto, se a gente observar. Vou falar dos últimos cultos. Ele falou que a gente precisava o quê? Botar ordem na nossa casa. Aí logo depois do culto seguinte, ele falou pra gente o quê? Que ele faria milagres, porque ele ia multiplicar o pão, eu anotei aqui, e ia nos fazer andar no sobrenatural, porque andar sobre as águas é andar no sobrenatural. E hoje ele me fez falar com vocês sobre 1 Samuel, capítulo 16. Porque se eu for colocar um tema, precisa de uma preparação. Não tem como. Deus falou conosco com amor. Porque quando Ele nos chama atenção, Ele não somente está brigando, Ele não somente está nos advertindo, Ele está querendo que a gente volte atrás em algum momento que ficou errado para consertar. Então por isso que Ele falou: arruma a tua casa, porque não era o teu fim. Ele queria ver o teu coração. E o rei Ezequias fez o quê? Opa, ele correu lá, ó, se prostrou e pediu: Senhor, eu preciso de mais tempo. Ele precisava de mais tempo. E aí na quarta-feira o irmão veio dizendo que ele vai multiplicar. Aleluia. Eu creio, Deus. Mas que para isso eu e você precisaríamos crer no sobrenatural. Porque andar nas águas, querido, isso é só para quem crê. Eu creio. Mas para tudo isso precisa uma preparação. Porque eu creio que Deus não quer que nós andemos como Pedro. Aleluia. Porque Deus chamou: ei, vem. Ele foi. Mas no caminho ele ficou assustado com o vento, que tirou os olhos do foco. Então vamos à leitura, queridos. Na realidade eu vou falar do versículo, do capítulo inteiro. E se Deus me conduzir assim, eu ainda vou além. Mas tudo vai depender do tempo e dele. Amém. Aleluia. Então eu vou ler só alguns, ok? 16, 1 Samuel 16, versículo 1. E disse o Senhor a Samuel: até quando terá penas de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Vou pular para o 6.
E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aleluia. Lá no 11. Porque perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. A gente conhece essa passagem, né? Muito conhecida. Mas eu vou sobressaltar alguns pontos que o Senhor me chamou a atenção. Aleluia. No chamado, capítulo 1, Deus falou para Samuel: vai lá, vai na casa de Jessé, o belemita, ungir. Porque ele já tinha rejeitado a Saul. Mas não foi ele que aceitou? Não foi ele que colocou a Saul? Não foi ele que dispôs a Saul? Foi. Mas Deus me chamou a atenção por uma coisa. Na realidade, foi o povo que rejeitou a Deus e pediu a Samuel que falasse ao Senhor que queria um rei, porque toda a nação tinha um rei. Então, no meu entender, para essa mensagem, o Senhor aceitou aquilo que o povo queria, mas não foi exatamente o que ele tinha guardado para o seu povo. Mas também, por outro lado, se Samuel tivesse tido o seu coração depositado nas mãos do Senhor, ele poderia ter ficado. E aí começou a preparação na minha mente, que não foi o fato de Saul ser rei, estar no trono, ter um exército, ter um palácio, que ele era o rei. Porque no meio do caminho ele se perdeu com as vozes, com as situações, com as conquistas. E isso se parece muito comigo e com você. Às vezes a gente quer tanto um emprego, a gente quer tanto uma esposa, a gente quer tanto um filho, a gente quer tanto uma coisa, que a gente pede, mas às vezes essa coisa até demora, porque eu e você não estamos preparados para receber. E algumas vezes Deus até nos dá, porque Ele confia que o nosso coração possa ser transformado na trajetória. Ele confia que o meu e o teu coração, mesmo tendo a inclinação para o erro, a gente no caminho, o objeto de desejo não seja maior que aquele que te deu. Saul convidou a Samuel para sacrificar. E porque o profeta se atrasou um pouco. Ei, será que se atrasou? Não. Querido, há muito tempo eu ouço, e é verdade, Deus não se atrasa. Ele não chega antes e Ele nunca chega depois. Ele chega no momento certo.
Só que a gente não sabe esperar. E às vezes aqueles que estão ao nosso redor, do meu redor e do seu redor, começam a dizer: não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, é para você ir, é para você fazer. Não, vai sim, vai dar certo, é de Deus. E você se empolga e vai. Mas não era a hora ainda. Foi o que aconteceu com Saul. Deus o rejeitou simplesmente pelo fato dele não obedecer, dele não conseguir esperar o tempo, dele não conseguir obedecer algumas coisas. E aí a gente vê, o preparo não foi correto. Vocês concordam comigo? Faltou aprender alguma coisa no preparo. Eu comentei com uns aqui uma coisa que é muito simples. A gente coloca a criança na escola, ela aprende, eu vou dizer que é ler de carreirinha, porque ela aprende a fazer o B com A, o B com E, e aprende a formar as letrinhas, palavrinhas, depois ela começa a juntar tudo e começa a ler. E às vezes lê bonitinho, rapidinho, direitinho. Aprende na matemática as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Ele sabe de português e matemática. Mas essa criança que sabe de português e matemática, ela tem condições de fazer uma prova para ensino fundamental em português e matemática? Não. Com esse português e matemática, ela tem condições de fazer uma prova para entrar no que seria o nosso 2º grau? Ela tem condições de fazer uma prova no que seria a faculdade, pós, mestrado? Não. É assim conosco, querido. Deus nos chama, Ele está chamando eu e você. Ei, coloca a tua casa em ordem. Ei, eu quero fazer, eu quero multiplicar. Ei, eu quero que vocês vivam o sobrenatural comigo. Mas vocês precisam aprender algumas coisas. Não dá para ser do jeito de vocês, porque vocês vão começar muito bem. Vocês vão no caminho certinho, vai fazer tudo direitinho. Mas vai ter um momento que alguns vão se perder, que alguns vão sair da direção, que alguns vão se atrapalhar com as distrações. E esse é o momento de ir para mais perto de Deus. Porque, queridos, Saul ganhou batalhas. E não foi porque ele ganhou batalhas que Deus continuou com ele. Depois disso aqui, ó, eu o rejeitei. Está escrito aqui. Mesmo ele tendo o rejeitado, ele continuou rei. E continuou tendo lutas. E o reinado dele continuou ganhando lutas. Só que nesse período, o coração de Saul não mudou mais. Aquela inclinação para o erro não voltou atrás. Mas eu não sabia. Acredito que nem o próprio Saul sabia. Mas o Senhor sabia. Por isso o rejeitou. Porque ele não poderia ter feito como fez com Ezequias. Ei, Saul, bota a tua casa em ordem. Podia. Não era rei? Ezequias era rei. Saul era rei. Não podia ter feito a mesma coisa? Mas o Senhor sabe o que está no coração de cada um de nós. Ele deseja ardentemente que eu e que você possamos ir mais para perto dele, porque é lá perto dele que o meu coração ruim, queridos, eu tenho um coração ruim. Não sei vocês e nem quero que vocês me falem, mas eu tenho. O meu coração é ruim. Os meus desejos algumas vezes são ruins. Algumas vezes acontecem situações
Que eu brinco muito na minha casa que eu sou igual a rainha da Alice no País das Maravilhas. Corta-lhe as cabeças. Mas é estar perto dele que me faz pedir perdão. É estar perto dele que eu estou caminhando para cá e ele fala assim: ei, direita, ei, segue, esquerda. Porque por mim, aí depois eu paro e olho assim: agora vê, eu dei uma voltinha para continuar no caminho reto. Eu não podia ter ido reto de uma vez, que era mais prático. Mas não, ele quer saber aonde está o nosso coração. O teu coração está onde, querido? O seu coração está nele ou está naquilo que ele pode te dar? Porque hoje nós temos subido em plataformas, nós temos estado diante do povo e esquecemos de pregar o evangelho genuíno, que é salvação. É só isso, queridos. Vocês têm que estar felizes, honrar a Deus pela gratidão da sua salvação. Aleluia. Todo o resto é resto, todo o resto é consequência, porque a Bíblia não mente. E lá em Mateus 6,33, se eu não me engano, está escrito que se eu estiver fazendo tudo direitinho, eu vou andando e as bênçãos vêm atrás de mim. Não sou eu que corro atrás delas, são elas que vêm atrás de mim. Aleluia. Verdade, Jesus. Então por que quantas vezes eu e você choramos por uma coisa que não conseguimos? Ei, para tudo! O teu coração não está alinhado com o coração de Deus. Só que eu tenho uma boa notícia: Ele ainda não te rejeitou. Aleluia. Só que depende de você. Porque, querido, quando Lázaro lá estava morto, fedido, podre, Deus podia ter falado, né? Lázaro, sai daí. Sem nada, a pedra ia rolar sozinha, Lázaro ia sair, porque ele tem poder para isso. Mas ele falou para quem estava lá: ei, tirem a pedra. A pedra é a parte humana, a parte que me cabe, que te cabe, de renúncia, de buscar a Ele, de estar aos pés dEle, de conhecer a Ele, de viver para Ele, de estar com Ele, de querer Ele. Aleluia. Essa parte é minha e sua. Quando eu e você estivermos, alinhadinhos, já viram aquelas brincadeiras que um fica em pé, imitando as pessoas na rua, caminhando, e o outro vai exatamente igualzinho, como se verdadeiramente fosse uma sombra? É assim que Deus quer estar conosco. Ele na frente e eu andando, e juntinho com Ele. Ele tira o pé, eu boto. Ele tira o pé e eu boto. Eu caminhando nos passos do meu mestre. Você caminhando no passo do seu mestre. Nós caminhando no passo do nosso mestre. Mas isso dói. Sabe por que dói? Porque eu tenho que me negar. Eu tenho que deixar coisas que eu gosto. Só que isso não é bonito. Isso não enche igreja. Não enche igreja, querido, eu dizer que você tem um preço a pagar. O preço da sua salvação foi pago por Jesus. Lá na cruz, Ele morreu. Ele deixou o sangue dele todo o sangue dele, todo, se esvaiu naquela cruz por mim e por você. Mas tem a parte que é nossa. A parte dele está feita, tanto que Ele falou: está consumado. Só que eu e você precisamos fazer a nossa parte. E aí lá no versículo 6 está escrito assim, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha Samuel fazendo mais uma vez a mesma coisa que o povo todo fez quando elegeu Saul. A aparência. Porque a Bíblia diz
que quando Saul foi escolhido, tinha muita gente lá. Era o mais formoso, forte que tinha. Chamava a atenção pela sua aparência. E aí olha a orientação do Senhor. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque eu fui dar uma lida, e alguns estudiosos dizem que Eliabe tinha mais ou menos o mesmo coração de Saul. Mas tinha boa aparência. Era o primogênito, e a gente não vê nas escrituras que tudo o direito é o primogênito, é a primogenitura, ele é o primeiro, ele é o escolhido. Querido, essa notícia é para cada um de nós. Mesmo que você não seja o primogênito, mesmo que você não seja o mais bonito, Ele te escolheu. Ele te escolheu e quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Ele quer transformar, Ele quer ajustar, Ele quer colocar no lugar. Mas a maior barreira para que tudo isso aconteça sou eu e você. Somos nós. E se você for olhar lá no versículo 11, perguntou, porque já tinham passado, né? Todos os filhos, diz a Bíblia que já tinham passado 7 filhos de Jessé diante de Samuel. E todos ele dizia que não. Mas aí no versículo 11, ele perguntou: acabaram-se os teus filhos? E aí ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas. Olha o desprezo. O sacerdote estava na minha casa para oferecer sacrifício, porque foi isso que ele disse lá. Nós não lemos, mas na história diz assim, que Samuel chegou lá, ele não disse que ia ungir um rei, ele chegou lá e disse que ele foi sacrificar. E deveriam estar todos da família, é como se fosse Natal. É Natal e você vai deixar um filho teu fora, trabalhando lá, capinando lá o quintal, e o restante todo está lá na mesa. E aí você começa a ver a improbabilidade. É o improvável que Deus gosta. É aquele que ninguém vai dar crédito. É aquele que todos desprezam. É aquele que ninguém acredita. Esse é o escolhido do Senhor, muitas vezes. Algumas vezes até mesmo você não acredita naquilo que Deus tem para a sua vida. Você teme, você se sente incapaz para fazer o mandar do Senhor. Quando o Senhor manda você fazer algo, alguma coisa, você fala: vai o irmão fulano que é mais capaz que eu. Não, querido, Ele é com você mesmo. É você que Deus quer. É você que Deus quer preparar nesta noite. É você que Deus quer que se torne um instrumento poderoso na sua mão. E por que a escolha de Davi? Porque Davi tinha um coração obediente. E ele tinha uma motivação correta. E um coração tratável. Um coração obediente. Às vezes eu vejo algumas pessoas falar assim: Senhor, eu quero meu coração igual ao de Davi. Eu, Janaína, gostaria de ter a obediência de Davi e não o coração de Davi. Porque se a gente for ler a história, que Deus é poderoso para nos mostrar a incapacidade do ser
ser humano e colocou aqui, ó, as qualidades, mas também colocou as falhas, para você não iludir o seu coração. Porque maldito é o homem que confia no homem. Porque o coração do homem é enganoso. Você vai num caminho achando que é seu amigo, lá na frente você tropeça e cai. E o teu amigo que está do teu lado não te levanta, ele passa por cima e segue. Mas Davi tinha um coração tratável. Se você ler a história, ele pecou, ele errou muito, muito. Mas toda vez que alguém chegava diante dele e advertia, você pecou aqui, você errou ali, ele automaticamente se rendia e não pecava mais naquele fato. Aleluia. Ele errava em outra coisa, mas naquele ali ele entendia que aquilo não era o que Deus queria para ele. E por que eu e você tantas vezes erramos na mesma coisa? Por que eu e você tantas vezes deixamos de fazer alguma coisa? Isso eu estou apanhando direto, talvez mais do que vocês. Porque eu sou uma que deixo de fazer. O Senhor fala para mim, ei, vai lá. Eu falo, não, Senhor. Quando dá tempo, eu me arrependo e vou. Mas eu preciso confessar que muitas das vezes eu digo não. Estou aprendendo a dizer sim muito mais vezes. Mas ainda estou longe. Por que eu estou te falando isso? Não é para que você olhe para mim, não é para que você me veja, mas é para que você se identifique e entenda que mesmo você dizendo não, você pode mudar de ideia e pode escolher passar a fazer o que Ele quer, passar a estar na vontade dEle. Mas aí você acha que vai ser fácil? Coisas se levantam, intrigas, brigas, revoltas, coisas que você nem sabe por que está acontecendo, acontecem para te tirar do foco. E aí é necessário o quê? Estar com Ele, viver nele, viver para Ele, para que a gente consiga permanecer. Porque às vezes Deus te dá tarefas difíceis, mas é você que Ele escolheu para desempenhar. Porque Ele sabe que é possível. Porque Ele sabe que você sozinho não consegue. Mas se você estiver com Ele, vai ser fácil, vai ser facinho. Mas o que às vezes nos atrapalha são as nossas motivações. É o caminho. Davi foi chamado lá no meio da malhada e foi ungido. Mas qual a probabilidade de um menino do campo, de um menino que cuidava de ovelhas, sentar no trono? Nenhuma. Ele nem estava perto do palácio. Ele estava muito longe. Mas Deus, muitas das vezes na preparação, enquanto Ele está te preparando, Ele quer que você comece a treinar com aquilo que você tem, com aquele dom natural que Ele te deu. Porque Deus deu um dom natural para mim e para você. É nesse dom natural que Ele vai aperfeiçoar para criar Ele. Querido, não é o seu dom que vai te levar a lugar nenhum. Você só vai treinar no seu dom.
porque é Ele que vai criar a oportunidade de te levar até onde Ele quer. Mas enquanto isso, você precisa estar com os teus olhos fixados naquele que te fez a promessa. E não permitir que as distrações do dia a dia, que a condução do caminho te tire, te mova para onde Ele não quer, mas para onde a sua carne quer que você vá. A pior luta travada todos os dias é você com você mesmo. Eu falo com meu esposo, a pior coisa é levantar de madrugada para orar. Levantar de madrugada para trabalhar é ruim, mas tu levanta. Mas para orar, ainda mais se você tiver ido dormir meia-noite, e aí é para tu levantar para orar 1 hora, 2 horas. A cama tá quente porque tá frio, tá chovendo. E aí, os casados tem um cobertor de orelha, né, para aquecer. E aí parece que é nessa hora que o seu marido ou que a sua esposa pega o braço e põe por cima. Essa é uma das tentações difíceis. Pegar o bracinho, tirar e sair para conversar com Ele. Porque se eu não consigo obedecer Ele aqui, na hora de orar, eu vou conseguir obedecer Ele na hora de ir? Não. Eu vou conseguir obedecer Ele na hora de fazer? Não. Eu vou conseguir obedecer Ele na hora de pedir perdão? Não. E inúmeras outras coisas? Não. E é aí que eu perco a direção do chamado. Porque eu comecei no caminho recebendo as migalhinhas. Comecei a orar, vi Deus fazendo, né? Eu orei. Aqui na igreja a gente trabalha com libertação, então eu orei. A irmã foi liberta. Aleluia! Tá bom. Tá bom não, querido. Isso são migalhas. Isso são migalhas do poder dele que ele está te dando para você ver o quanto é bom e querer mais. Porque Ele quer te preparar e me preparar para algo muito maior, muito melhor, muito mais profundo. Ele quer ter a intimidade contigo, de você falar qualquer coisa, porque você é filho amado. Sabia que você é filho amado? Você é filho amado. Então, um pai de um filho amado, eu não tenho dinheiro, mas o meu filho amado fala assim: mãe, me dá um biscoito de chocolate. Eu não tenho um biscoito de chocolate no armário. Vou olhar na carteira, talvez tenha até o dinheiro que dê, mas é domingo de noite, a maioria das coisas estão fechadas. Mas se o meu filho é muito amado, eu ainda saio para arriscar algum lugar para comprar o biscoito de chocolate. E eu e você temos um coração ruim. Você imagina o teu pai, o meu pai, sabendo de uma necessidade minha e sua, o que ele não vai fazer? Ele vai mover céus e terras ao nosso favor. Mas por que quando recebemos migalhas já ficamos felizes e nos achamos? Então, preciso te contar um triste segredo. Que o seu coração ainda não está pronto. Porque se você for olhar, todo homem de Deus foi preparado. Moisés foi criado dentro da casa de Faraó. Ele viu como reinava. Era um reino errado.
falando do nosso Pai, do reino de Jesus. Mas tudo isso não fez ele aprender a ser um líder. Ele precisou ir para o deserto para aprender. E mesmo no deserto, falando, ouvindo o direcionamento de Deus, ele em algum momento se irou e pegou a vara. Quando era para ele falar a rocha para dar água, ele pegou a vara e bateu na rocha. E é isso que Deus quer, que eu e você se atente nesta noite. Ei, querido, Ele quer saber aonde está o teu coração. O seu coração está na promessa ou naquele que prometeu? Você está querendo se tornar grande ou você quer fazer o grande ser conhecido? É isso que Ele quer de cada um de nós. Nos preparar para fazermos com que o grande seja conhecido. E o grande é o nosso Pai. Eu não sou ninguém. Você não é ninguém. Os pastores que estão aqui não são ninguém. Porque tudo que nós temos e tudo que nós somos é dele que nós recebemos. Aleluia. Que quando você não recebe nada, você não tem nada para dar. E no final da preparação, Deus deu um jeito, porque Davi era músico. E foi através do seu instrumento, das suas notas musicais, que o povo conheceu Davi. A ponto de que quando Saul começou a ser atormentado, algum dos conselheiros disse: ei, você sabe Jessé, o belemita? Ele tem um filho, Davi, um menino jovem, toca harpa bem, traz ele aqui para ver se aquieta esse espírito. Foi o dom de Davi. Mas enquanto isso, se você continuar lendo a história depois de Davi, enquanto ele estava nas malhadas, por detrás das malhadas, no lugar esquecido, o qual ninguém o via, mas ele estava com ele todos os dias. Aleluia. E ele treinava ele todos os dias, porque o menino poder contar que, ei, quando eu estive lá nos campos cuidando das ovelhas de meu pai, eu enfrentei um urso e o matei. Eu enfrentei um leão e o matei. Esse urso e esse leão são as seduções que se apresentam nas nossas vidas. Ei, ele venceu. Glória a Deus. E Davi era um homem como eu e como você. Isso significa que nós podemos vencer também. Portanto, que você esteja com ele e que você queira fazer com que ele apareça. Você queira apresentar às pessoas quem é ele. Você não quer mais se apresentar. Ei, querido, se até agora você quis isso, você se apresentou, a partir de hoje não se apresente mais. Apresente a ele, mostre a ele, diga quem ele é, o que ele fez, o que ele está fazendo e aquilo que você crê que ele fará na sua vida, mesmo que todos digam ao contrário. Porque de todas as coisas, aquilo que temos mais dificuldade é vencer a nós mesmos. Mas quando você começar a viver com ele, você vai conseguindo, você vai aprendendo a vencê-lo. E todas as vezes que você tiver oportunidade, porque para mim falar e para mim apresentar ele, eu não preciso estar aqui e nem preciso disso. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso estar em torno de pessoas que até é o Evangelho, mas que sabem que estar ao meu lado, ou estar ao teu lado, tem algo diferente. Há pessoas que falam pra você: ei, você é crente? Você é estranha? Aleluia. Engraçado, mas você não fica falando toda hora pra mim não, né? Aleluia. Não. Mas é a sua vida. É o perfume dele. É o perfume dele que tem que estar. Você tem que esquecer, querido. Eu sei que é difícil, eu tenho certeza absoluta. Esqueça de todas as dificuldades que você está passando. Esqueça do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, do seu emprego. Eu sei que é muito difícil. Da falta do seu emprego. Mas se entrega a Ele. E Ele vai mover a tua necessidade de acordo com a vontade dEle. Aleluia. Porque você vai estar apresentando o grande. Aleluia. E é para isso que nós estamos aqui. Para apresentar o grande. Aquele que é, aquele que era e aquele que vai ser para sempre. Ele não mudou. Ele não mudou, querido. Ele não mudou. Tenha certeza e a convicção disso, que Ele não mudou. Fomos nós que viramos uma geração fast food, uma geração imediatista. Você ora e quer para ontem. Você não quer mais jejuar. Você não quer mais subir ao monte. Quando eu falo subir ao monte, querido, não precisa ir ao monte físico, não. Pode ser o monte do seu quarto, o monte do banheiro, o monte da cozinha. Um lugar que você tira todos os dias para passar com Ele. Começa devagar se você não consegue. Começa a estar diante do grande devagar. Começa com 5 minutos. Depois você vai para 10, para 15, para 1 hora, para 3 horas. E aí até quando Ele quiser ficar com você. Mas apresente o grande, porque Ele quer te preparar para que nenhuma motivação te tire do caminho. Amém? Deus abençoe. Aleluia.